Deve estar chegando aí. Ela mandou uma mensagem. Ai, ficou sonhando com isso, né? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Fique em pé. Dê um abraço em quem está próximo de você. Desejo uma boa noite, um bom culto. Que seja um tempo gostoso como igreja, na presença do Senhor. Há pessoas aqui que nos visitam. Sua primeira vez entre nós? Dá um aceno para mim aqui. Sejam bem-vindos. Mais alguém nos visita? Dá um aceno para mim desse lado. Lá, aqui, sejam bem-vindos, esta casa é de vocês também, é um prazer tê-los conosco e com certeza as portas estarão sempre abertas para recebê-los outras vezes. Vamos orar? Pai amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui de novo, mais uma vez, em mais um domingo, reunindo-nos como igreja. Esse é um privilégio tremendo, começou com os teus discípulos e persiste através dos séculos e só se encerrará ou permanecerá na eternidade. Obrigada por isso, Senhor, porque nós temos o privilégio de podermos ser chamados como adoradores do Senhor e neste dia em especial podermos nos reunirmos entre adoradores e ver o Senhor habitando no meio dos louvores que são proferidos pelos nossos lábios, pela nossa mente, pelo nosso coração. Esse é o nosso pedido então para o Senhor, que o Senhor primeiro se agrade de nós, sonde o nosso coração, esteja nos constrangendo a estarmos sendo levados e deixados levar pelo Senhor, que o Senhor esteja nos constrangendo a pedirmos perdão por aquilo que tem desagradado a Ti, mas que o Senhor também nos esteja habitando entre nós, recebendo de nós um louvor puro e agradável, um louvor que chame a tua atenção, e o Senhor tenha prazer com isso de estar entre nós. Vem, Senhor, esse tempo é para Ti, ao Senhor que damos glória e honra, porque só Tu mereces toda a honra e glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. todos louvar a Jesus Salvador.
bendito por nós todos deu. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Recebe, Senhor. Ele nos amou. Nós o amamos, ou melhor dizendo, porque Ele nos amou primeiro. Ah, que delícia isso, né? Todos os caminhos do Senhor, as suas veredas são paz. Quantas são as promessas do Senhor? Nossa resposta: que os nossos lares sejam cheios de alegria e canção, que nas montanhas e nos vales nós proclamemos desse Senhor e desse amor tão grande. Amém? Não podemos guardar para nós mesmos. Seu Filho bendito por nós, Ele deu. Como ouvimos hoje de manhã, e Ele nem veio para a terra e nem julgou ser igual a Deus. Se fez servo no meu e no seu lugar. Morreu no meu e no seu lugar. Ah, Senhor, que nós possamos transbordar isso por onde nós formos. Amém? Que a alegria do Senhor invada o nosso coração e impacte cada vida que está ao nosso lado.
louvores encheremos toda a terra e todo o céu. Você pode repetir isso comigo? De louvores encheremos toda a terra, todo o céu. Agora eu. De louvores encherei toda a terra, todo o céu. Só vocês. De louvores encherei toda a terra. Amém. Senhor, recebe essa palavra, Senhor. Oh, que os nossos lábios jamais se cessem, mas que nós possamos proclamar mesmo as tuas maravilhas, porque o Senhor é grande, Pai. E quantos ainda não te conhecem? Oh, Senhor, como este mundo precisa de ti, precisa saber que o Senhor é grande, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor é um Deus de amor, que tu és um Deus justo. Ah, Deus, abre os nossos lábios. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, somos mais que vencedores por Cristo Jesus, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só as nossas vozes. Queremos o teu nome agradecer, só nós. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, podem se assentar. E aí, líder? Você sabe que vai acontecer o retiro de líderes? E não é só para líder de célula ou pastor. É para todos os líderes da PIB. Líder alto, Baixo, magro, gordo, bonzinho. do mal, Do mal. Do mal não. do sério. O sério, sem acepção de líderes. Vai acontecer do dia 24 a 26 de fevereiro. E o tema é o impacto do líder que ora. Garanta já sua vaga. Faça sua inscrição no stand. Fala galera, tá começando mais um programa Alta Tensão produzido aqui pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. É isso aí, Plínio, mais um Alta Tensão está começando, o programa que vai dar um up na sua semana. This is a glow deep in the soul. Oh, when you love, oh, when you love, the velvet torn, mystery pours down from above. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida.
foge perdão. Brilho celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Quanta esperança em Jesus, quanta alegria. Ouço uma voz me chamar. Foge perdão do Senhor. Brilho celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Que esse seja o seu sentimento ao Senhor de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida e por muito mais ainda que Ele há de fazer, porque Ele te ama. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém. Deus cuida de nós, como nós acabamos de ouvir nessa canção, e Ele cuida de nós e nos dá a liberdade de nos colocarmos na presença dEle. E esse é o tempo em que a gente vai orar, interceder por tantos pedidos de oração que chegam aqui para a gente, que estão aqui nessa caixa agora. A gente não vai citar um por um, mas Deus conhece todos os pedidos que estão aqui. E antes que a gente orasse, eu queria ler uma passagem que está em Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao 16, que diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Confiando nessa promessa que a gente vai orar agora, e a gente tem um pedido de oração especial, um dos nossos líderes de célula, Vanderlei. Ele perdeu uma sobrinha de 7 anos e uma morte terrível. Ela foi estuprada e assassinada, uma criança de 7 anos. Então a gente quer orar também, interceder pela família nesse tempo, para que Deus possa consolá-los. Oremos também pelos nossos pastores que estão na convenção, decidindo assuntos importantes da nossa denominação, pedir que a graça do Senhor esteja ali com eles também, em todas as decisões que eles vão tomar. Aqueles que puderem, dobre os joelhos agora com a gente. Nós vamos orar e interceder a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como a Tua palavra diz, que nós acabamos de ler aqui, Senhor, nós temos ousadia, Pai, para entrar na sala do Santo dos Santos, nos céus agora, Pai. E a Tua palavra diz que quando a gente se coloca, Deus, diante do Teu trono, a gente acha graça, Pai, em tempo oportuno.
a gente alcança a misericórdia do Senhor, Pai. E como somos necessitados, Senhor, dessa misericórdia, dessa graça do Senhor em nós, e é por isso que nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, da Tua misericórdia, Deus, e que a Tua boa mão, Pai, possa estar sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai querido. Ainda que o seu pedido não tenha chegado até aqui à frente, o Senhor é o Deus que sonda os corações, Pai, e conhece cada necessidade, Pai querido. E é por isso, Deus, que eu te peço, Pai, sonda a necessidade do meu irmão, da minha irmã, e opera, Pai, em cada uma das suas necessidades, Deus. Se esse meu irmão está clamando, Pai, por um membro da família, Deus, que precisa de salvação, que assim o Senhor o faça, Pai. Que assim o Senhor possa encontrar, ó Pai, as famílias aqui nessa noite representadas por cada um de nós, Deus. Que o Senhor venha operar na nossa família, a fim de que possamos dizer que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, Pai querido. Deus, ainda com relação a esses pedidos, Pai, que estão aqui nessa caixa, quem sabe pessoas pedindo sobre cura, pedindo por libertação de vícios, de tantas coisas, Pai. E eu peço ao Senhor, Deus, que venha também tomar, ó Pai, cada pessoa, cada pedido que aqui está, e também, Deus, estender a Tua boa mão, Pai, para alcançar a cada um e operar também, Pai. Tua palavra diz que quando o Senhor estende a mão, Pai, não há quem possa estorvar a Tua mão e lhe perguntar: que fazes? E é por isso que eu peço ao Senhor, Pai, desnuda o Teu braço, estende a Tua mão, Pai querido, de poder, de graça, sobre a vida do Teu povo, Pai querido, para lhes dar a vitória, Pai, em nome de Jesus. Deus, a gente quer interceder pela família do Vanderlei, Pai querido, líder de célula querido nosso, e eu peço que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, olhar para o que essa família está passando nesse tempo. Uma situação muito triste, lamentável, Pai, mas ainda que a situação seja tão difícil, nós cremos que o Teu Espírito Santo pode consolar essa família, Pai. E é por isso que pedimos a Ti, Deus, aonde quer que eles estejam nesse tempo, que o Teu Espírito esteja ali com eles, Pai, confortando, consolando perfeitamente, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Deus, nesse tempo também pelos nossos pastores, Pai querido, que estão na convenção, decidindo assuntos importantes da nossa denominação, Pai. Peço que o Senhor esteja com cada um deles ali também, Pai, e que as decisões não sejam apenas deles, Pai, mas sejam as decisões do Senhor através deles, Pai querido. Que a gente possa ver a Tua obra, Pai, de evangelização, de missões, avançar, Pai. O Teu reino se expandir cada vez mais, e cada vez mais pessoas serem salvas pelo Senhor Jesus, Pai querido. Que assim o Senhor nos unja, Pai, e os alcance, Deus, em nome de Jesus. Oramos pela obra da construção, Pai querido, e desde já nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui, mas queremos pedir o Teu auxílio, a Tua ajuda, sabedores, Pai, conscientes de que sem o Senhor nós nada podemos fazer, Pai. Por isso nos ajuda, Deus. Peço que essa obra avance também, Pai, porque ela não é simplesmente para homens, Deus, mas é para que mais pessoas encontrem o Salvador, Pai. Toma a nossa vida, Pai, esse tempo que vamos estar aqui, na continuação desse culto, que o Senhor fale ao nosso coração poderosamente também, Pai, e que nós possamos sair deste lugar, Pai, diferente da forma como entramos, porque o Senhor sempre tem mais para nós, Pai. Que nós possamos desfrutar do Teu banquete para nós nessa noite, Senhor. Te apresento todos esses pedidos, Pai, tudo isso, ao Teu altar em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé, querido. Amém. Nosso Deus tem muitas... Você pode sentar. Nosso Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Amém. Deus quer te abençoar
Você acredita nisso, amém? A gente faz assim para você dar aquela acordada, né? Tem alguns que se ajoelharam aí, de repente deu aquele soninho. Mas você pode adorar a Deus nesse momento através de seu dízimo e sua oferta. Eu lembro quando eu era bem criança, e eu estou na igreja desde 1978. Não faz a conta aí não. Já faz um bom tempo, né? E eu lembro de uma conversa do meu pai. Meu pai conversando com um amigo. E foi interessante, eu guardei isso na mente. É um flash na minha memória, meu pai conversando com um amigo e a pergunta era: então, a gente dá o dízimo do bruto ou dá o dízimo do líquido? Eu não esqueço dessa conversa. Eu devia ter meus 7, 8 anos. E a resposta do meu pai foi pronta. Não, nós devemos dar o dízimo do bruto. Afinal de contas, nós recebemos o todo. Eu não estou aqui para discutir se é bruto, se é líquido. Isso Deus vai falar no teu coração. Mas eu estou falando isso por causa do que uma criança guarda dentro de si, ao longo dos anos. E aprendi com meu pai, sobre dízimo e sobre oferta. E todo o tempo, eu olhando a vida do meu pai, era muito interessante. Todo mês ele tinha dinheiro para emprestar. Ele é militar, e no exército, sempre tinha alguém pedindo dinheiro emprestado para ele, e sempre, todo mês, ele tinha alguém pagando para ele empréstimo. Era muito interessante aquilo. Eu lembro de um homem fiel. A doutrina do dízimo é interessante se nós formos observarmos na palavra de Deus. Deus vai ensinando o seu povo a entregar o dízimo. Isso é falado em vários momentos da palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Mas chega um tempo que isso já se torna um aprendizado. Você já aprendeu, é isso. Não é algo que você tem que fazer obrigatoriamente, não é algo que você tem que fazer porque Deus te abençoou, não. Simplesmente você faz isso porque Deus é único na tua vida. Você faz isso porque Deus, Ele te abençoa e você depende dEle. Entregar dízimo e oferta é simplesmente um resultado da tua vida com Deus. E a gente vai olhar lá aquele testemunho lindo daquela mulher que vai entregar algumas moedinhas. E aquelas pessoas que entregam uma quantia grande de dinheiro, Jesus vai falar: olha, a maior oferta foi daquela mulher. Porque o que vale não é a quantidade. O que vale é o teu coração diante de Deus. A quantidade é um mero detalhe. Porque quem vai fazer o milagre da transformação e da multiplicação da quantidade é o Papai do Céu. O que vale na nossa vida é nós estarmos com o coração nas coisas do Senhor. Aí eu estou me lembrando de algo muito interessante na área de missões. Estive recentemente na África e o irmão daquela comunidade me entregou uma carta para trazer à igreja. E a carta era um agradecimento a esta igreja, porque eles, por causa das ofertas desta igreja lá na África, em Moçambique, eles tinham acabado de construir uma escola, o PEP. E eu olhei aquela escola, tirei algumas fotos inclusive, e fiquei pensando: primeira igreja batista fazendo missões na África, através da sua oferta, através do seu dízimo. Irmãos, ofertar ao Senhor é um privilégio. Os irmãos que têm filhos, quem tem filhos aí que está lá no departamento infantil agora? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Está todo mundo no segundo andar, né? Nós demos uma mexida aí, nossa construção está avançando. Os irmãos que têm crianças no departamento infantil, tem coisa diferente acontecendo. Nós estamos refazendo, ou melhor, fazendo o primeiro andar. O primeiro andar nós tínhamos feito assim, dividimos com divisórias provisórias, não tinha piso. De vez em quando a gente colocava um carpê, uma forração para ficar um pouquinho mais bonito. Mas agora nós estamos fazendo o primeiro andar definitivamente, a obra continua. Então daqui a alguns dias eu espero que até meados de fevereiro o primeiro andar esteja pronto, bonito, lindo, definitivo, para que as nossas crianças estejam lá aprendendo sobre a palavra do Senhor e tendo as suas vidas impactadas através das lições que ali são estudadas. Mas tudo isso depende que você pergunte ao Senhor: Deus, qual a minha parte na construção dessa igreja? Qual a minha parte nesse projeto de transformação de vidas? Porque nós não estamos só construindo aqui paredes, irmãos. Estamos num projeto muito maior que isso. Então por isso eu convido você, nessa noite,
Eu convido a você, membro da igreja, principalmente, participe, oferte ao Senhor, oferte para missões, oferte para ação social, oferte para a construção, entregue o seu dízimo, viva o privilégio de ser uma pessoa que não tem preocupação financeira, viva uma vida totalmente dependente do Senhor, porque com certeza Ele tem grandes bênçãos para a sua vida. Louvemos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Pode se colocar em pé. Bem mais que os vales, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, bem mais que todos os tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, o Senhor entregou a sua própria vida. Ah,
Ah, Deus, nós devolvemos tão pouco para o Senhor, Pai. São os nossos bens, são valores, Pai, diante da Tua entrega. Isso é tão pouco. Por isso, Senhor, mais do que valores ou bens, nós vimos consagrar nesta noite as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor nos encha, nos preencha. Aquele vazio lá do fundo do nosso coração só cabe o Senhor. Que o Senhor preencha completamente em cada um aqui. Ah, Senhor. E a entrega seja diária de tudo que somos, de tudo que temos. Lembrando que o que somos e o que temos vem do Senhor. Bendito seja o teu nome por isso. Em nome de Jesus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Declare isso, só a igreja. Se o trovão e o mar se erguendo, Sim, Senhor. Oh Deus, nós declaramos isso diante do Senhor. Tu és Rei. descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão
Diga de novo. Descansarei, pois sei que és Deus. A igreja pode se assentar. Hoje de manhã alguém falou para mim, mas o pastor não leu na Bíblia aquele salmo. Eu li sim. E hoje eu quero também de novo dizer, não procuram acompanhar o texto de Lucas 12 na tua Bíblia, pois eu vou ler com vocês o texto conforme aquela linguagem contemporânea, a mensagem, que é uma Bíblia muito legal. Ela é um pouco diferente nas traduções, mas é bem isso. Ela quer nos ajudar a entender bem o texto. O assunto que nós vamos falar hoje é exatamente em torno disso, de ansiedade, de preocupações e de descansar em Deus. Como é que a gente consegue que isso aconteça? Jesus estava falando isso quando ele estava lá naquele sermão do monte. E o assunto que era um dos centros da mensagem dele, o que o povo mais teme? O que você e eu mais tememos? E qual é a nossa atitude para com Jesus? E quando Jesus falou isso, e agora vamos lendo o texto, de repente, do meio da multidão, alguém pediu: Mestre, ordena ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu: o que o fez pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou: tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida, contou esta história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas, preocupado, ele falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então, ele decidiu: já sei o que vou fazer. Vou mandar derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra. E, então direi a mim mesmo: você fez bem. Acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: tolo, você vai morrer esta noite. E seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu e não de Deus. Caiam na realidade. O assunto continuou com os discípulos: não ficam aflitos com a comida ou com a comida que terão de pôr na mesa, ou seu guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem as aves, livres e desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E você valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguem nada, então por que se preocupar? Todo este tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminham pelos campos e observam as flores silvestres. Eles não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos
iriam parecer maltrapilhos comparados com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, terá prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são meus amigos queridos. O Pai quer dar seu reino a vocês. Sejam generosos, ajudam os pobres, invistam no banco que jamais irá falir. Aquela agência no céu, salvo de assaltantes e falsários, na qual vocês podem confiar. Saibam que o lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Pai, aplica a Tua palavra, tanto à minha mente como à mente e coração de cada um, para que ao sairmos daqui, estejamos mais um pouquinho semelhante a Jesus. Que este texto que nós acabamos de ler não seja um texto intelectual, mas seja de fato um texto que mexe profundamente com o nosso ser e nos liberta de sermos igual aos gentios, igual às pessoas que não Te conhecem. Nos abençoe assim no falar e no ouvir, em nome de Jesus. Amém. Nas outras traduções, este texto fala muito sobre ganância e ansiedade. Ganância e ansiedade. E no fundo são esses dois os assuntos que mexem muito conosco. Que mexem no fundo todo este mundo. Tanto que aquele homem que tinha coragem de interromper Jesus, fez exatamente em cima disso. Na Alemanha, às vezes, um tempo quando eu estive lá, conversei com alguém e falei da nossa união que tem entre meus e meus outros 3 irmãos, e a pessoa virou para mim e perguntou, mas vocês já dividiram? Quer dizer, vocês já dividiram a herança? Ou isso está ainda para acontecer? Porque a gente sabe que justo esse assunto que aquele senhor levanta é um assunto muito delicado em muitas famílias, e quando dinheiro os advogados não ganham em cima destas coisas, porque aí aparece de fato a nossa ganância e a nossa avareza, que Jesus fala no versículo 15, guardem sua vida de toda espécie de avareza. Quando Jesus conta a parábola deste agricultor, ele nos mostra várias consequências, várias tolices da ganância. Eu creio que de uma ou outra, todos nós corremos o risco de cair. E nós vamos estudar alguns. No versículo 17, a primeira tolice que ele fala, movido pela ganância, é quando ele fala, minhas colheitas, meus bens, meus celeiros, minha alma. A primeira tolice é ele achar, é você e eu achar que tudo que nós temos, que tudo que somos, é graças àquilo que nós conseguimos.
quanta arrogância, quanta ingratidão nesta fala das pessoas, desta pessoa, deste agricultor. O que nós temos que de fato nós não temos recebido? Paulo fala isso no seu texto de 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveres recebido? Nada daquilo que você que eu temos é graças a nós. Tudo que nós temos, desde a nossa vida, que nós saibamos respirar, desde a chuva, desde as estações frutíferas, desde a fartura, desde a alegria, como Paulo escreve em Atos 14:17, ou fala, tudo isso temos por Deus. Então, quanto você acha que você é dono da tua vida, você é proprietário da tua vida? É uma tolice. Porque depois, mais na frente, a gente percebe quando Deus pede a alma, acaba na hora. Acaba na hora. A tua, a minha vida não é a nossa propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Ele devia, no mínimo, consultar Deus. Deus, o que eu faço com esta bênção? O que eu faço com aquilo? Mas isso não passou pela cabeça dele. Ele refletiu consigo mesmo. Agostinho falou, orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. E o fazendeiro, ou aquele proprietário, ele demonstra isso. O orgulho, meus bens, minha alma, e no fundo não sobrou nada. Será que até hoje você também encara a tua vida desta maneira? Que você ainda pensa que você é dono da tua vida? A tua vida é a tua propriedade? Cada vez que nós cantamos e falamos sobre dízimos, no fundo a nossa ênfase em cima disso, tudo vem de ti, Senhor. Nada daquilo que eu tenho, nada daquilo que eu sou, é graças a mim. A única coisa que eu fiz, desenvolver, ser o mordomo responsável daquilo que Deus me deu e daquilo que um dia vai voltar para Ele. A segunda delícia foi de ele pensar somente em si. Ganância, avareza, pessoas com mão dura. Mão dura, é isso que se fala? Mão fechada? Agora fugiu. Mão de vaca? Desculpa. Mas é por aí. Vão experimentar exatamente o que está escrito neste versículo 20. Para quem ficará o que você tem preparado? Para quem? Quem corre atrás do dinheiro, das coisas frias, se torna frio. Quem enche a sua vida com coisas materiais, normalmente experimenta isso. Que no final ele está sozinho. No final, ele não experimenta e não goza com os seus familiares aquilo que Deus tem dado. Então esse rico, de repente, demonstrou na fala de Deus como ele era um pobre nos relacionamentos. Como ele é um pobre ao construir uma família, ao construir herdeiros. Porque esta pergunta, Deus não fala o que será com aquilo. Ele faria quem será. Eu lembro de um artigo que uns anos atrás foi escrito por um jornalista lá de Belo Horizonte sobre finanças. E ele escreveu, eu estou fazendo a minha declaração de imposto. E se eu olho para trás, eu consegui muitas coisas. No início uma casa, depois um apartamento, depois uma cobertura, depois uma casa na praia, depois isso, depois aquilo, e foi alistando todas as coisas que ele conseguiu durante este ano.
Mas hoje eu gostaria de trocar tudo isso que eu tenho e colocar 2 nomes na lista dos meus dependentes. Pois o meu filho com 15 anos morreu de overdose e minha filha de 17 anos saiu de casa e eu não sei onde ela está. Como eu gostaria de trocar todos os meus bens por 2 nomes na lista dos dependentes. É a triste realidade dessa tolice, do egoísmo desse homem rico. Ele se preocupou com muitas coisas, mas esqueceu a essência de construir relacionamentos com pessoas com quem ele pode desfrutar aquilo que ele conseguiu. A próxima delícia, a terceira, é que ele ficou olhando para os celeiros cheios. Para os celeiros cheios. E fala: consegui, posso me aposentar. Eu tenho ainda 5 anos, mas se Deus quiser, daqui 5 anos também vou me aposentar. Agora minha alma, agora você pode fazer o que quiser. Pode parar de trabalhar. Em que mundo ele estava vivendo? Desde quando a alma dele, a tua e a minha alma fica satisfeito com coisas do mundo? Desde quando os celeiros cheios vão trazer para nós algum tipo de segurança? Eu me criei num sítio e eu lembro que quantas vezes não aconteceu que as coisas começaram a crescer e dava tão bonito. E de repente, pouco tempo antes da colheita, veio alguma tempestade e tudo acabou. Quantas vezes aqui a gente não assiste, no sul ou no nordeste, que tudo dava tão bonito. E basta às vezes meia hora, 1 hora de tempestade, de granizo, e acaba com tudo. Desde quando essas coisas nos dão segurança? E desde quando, mesmo tendo isso lá nos celeiros, sobrevivem? Por isso em Mateus, Jesus fala, Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem coem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que delícia, que dolice, valorizar o material, o passageiro, mais do que o eterno. Que dolice valorizar o material mais do que o espiritual. E por isso a próxima delícia, quando ele fala, a minha alma, terei a minha alma, no versículo 19, talvez isso seja a maior de todas as estupidezes, todas as tolices que ele fala aqui neste texto. Desde quando a nossa alma, que é carne, que é um pão, a nossa alma que é pão, mas pão que vem lá do Deus vivo. Salomão escreveu muito sobre isso. No capítulo 5 ele escreve, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus sentimentos. Isso também é vaidade ou ilusão. E todo o trabalho do homem é para a sua boca. E contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque nós não fomos feitos de coisas, mas nós fomos feitos para Deus. E o que traz vida para nós, e que satisfaz isso, é aquilo que nós cantamos, o nosso descanso em Deus. E por isso quando
O diabo tentou derrubar Jesus. Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isaías diz: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma vive. O homem, ele falou para a sua alma: você tem comida. Deus fala: você é um tolo. A tua alma não quer comida. A tua alma quer a minha presença. A tua alma quer palavras que vêm de mim. Não permite, não seja alguém que se satisfaz com as coisas materiais. Não se satisfaz, porque isso nunca vai te dar o suficiente. Um dia perguntaram ao Rockefeller o que é o suficiente em dinheiro. E a resposta dele foi isso: um pouquinho mais do que você tem. Um pouquinho mais do que você tem. É no fundo mesmo que Salomão diz: quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito. A tolice era de valorizar o material mais do que o espiritual, e agora a tolice de querer alimentar a sua alma pelas coisas e não pelo Deus vivo. E por isso a maioria das pessoas não conseguem se aquietar aos pés do Senhor. Não conseguem descansar no Senhor. Porque sempre tem um foco maior nas coisas. Sempre se fazem depender de coisas e não de Deus. Hoje de manhã, o Alexandre falou sobre o que rouba a nossa alegria. E de onde vem a alegria permanente. E Paulo deixa isso muito claro em Filipenses: ela vem do Senhor. A alegria do Senhor, ou no Senhor é a nossa força, já está escrito em Neemias. A alegria no Senhor, e não a alegria nos celeiros, não a alegria nas coisas, porque tudo isso é tão passageiro, e acaba tão rápido, que a gente precisa se preservar. E o último do Ulisses, que ele fala no versículo 20, quando ele fala: alma, agora você tem muitos anos para comer e para viver. Ele fez o Ulisses de não contar com a sua morte. Ele esqueceu que a nossa vida pode acabar de um momento para o outro, como foi de fato depois nisso aqui. Ele esqueceu que, como diz, não há bolso numa mortalha. Ou como um amigo meu sempre diz: nunca vi um caminhão de mudança atrás de um caixão. O que será? Quanto tempo você vai gozar? Ninguém sabe. E por isso é tolice não planejar a sua vida para a eternidade. E não planejar a sua vida a partir da eternidade. Que eu seja rico em Deus. Que eu tenha o meu tesouro principal lá no banco celestial. Que tudo aquilo que eu faço seja anotado lá no livro. É isso que a gente precisa aprender. A vida tem que ser vivida a partir da eternidade e para a eternidade. Aí de fato nós estamos vivendo e aproveitando o mundo e as coisas de maneira certa. Por isso em Marcos 8,36 Jesus diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adiantam 80, 100, 120 anos de maneira bem vivida e depois a eternidade longe de Deus? O que serão esses 80, 100 anos em vista da eternidade? E por isso é tolice viver aqui como não tivesse eternidade, como não tivesse futuro.
No versículo 22, Jesus continua falando, e o título nesta Bíblia é Caiam na Realidade. Caiam na realidade. Por essa razão eles chegam, não se preocupam ou não andeis ansioso com a vida, quanto ao comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. A vida é mais. A vida é mais importante do que comida e o corpo mais do que as... Peraí, me perdi. O corpo mais do que as roupas. A vida é mais. A vida é mais. Uma tendência que nós todos temos é que de repente um assunto nos prende. Um assunto da nossa vida toma tanto conta da gente que a gente esquece todo o resto. Quantas vezes eu não experimento isso no aconselhamento, quando acontece alguma coisa, e a palavra angústia, no fundo significa você está apertado dos dois lados. A pessoa angustiada, a pessoa preocupada, não tem mais passado, tudo passado foi ruim, e não tem mais futuro. Parece que está apertado de frente e de trás. A angústia faz isso conosco. E por isso Jesus, cuidado, guarde-se, estejam atentos para que isso não aconteça com vocês. Para que as coisas, a avareza, a ganância, não tomem conta de vocês. Porque muitas vezes nós começamos bem na fé. Mas na parábola do semeador, em Lucas 8, 14, Jesus diz que muita semente cai depois entre os espinhos. E cresce e para de crescer. Porque é sufocado com os cuidados, riquezas e deleites de vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Muitos crentes se enquadram para mim dentro disso. E por isso Jesus falou no início sobre estas tolices, sobre estas ganâncias. Porque tudo isso não permite que você amadurece e a tua vida se abre. Isso não permite, como no domingo passado à noite o Adoniran pregou, a gente precisa despertar. Senão a gente dorme. E tem e é igual aquela plantinha, amarelinha. Não vive e nem morre. Está lá. Mas no fundo, não se desenvolve. Nunca dá fruto. E tudo isso por causa dos cuidados do mundo que não estão no lugar certo. Nós precisamos nos preocupar com isso, mas no lugar certo. Por isso, em Mateus 6,33 diz ainda mais claro, antes de qualquer coisa, buscam o reino de Deus. Antes de qualquer coisa, procuram a justiça de Deus. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. É buscar, sim, mas na sequência correta. Na direção correta. Ansiedade, também nesse texto, fala muito sobre a questão que muitas pessoas têm. Eles querem controlar as coisas. E na nossa vida, muitas coisas estão fora do nosso controle. E quanto mais nós tentamos controlar, menos conseguimos. Hoje eu fico arrependido de tanto dinheiro que gastei para que meus cabelos não caíssem. Vocês veem que não adiantou nada. E assim são muitas coisas na nossa vida. Você tenta controlar,
E consegue? Não consegue. E por isso Jesus nos diz estas coisas. A vida é mais. Nada contra uma boa comida, mesmo que eu tenha que viver hoje como um diabético, mas graças a Deus a minha esposa sabe cozinhar também bem para um diabético e aprendi a tomar café sem açúcar, que é uma coisa que eu falei, eu prefiro não tomar café do que café sem açúcar. Mas quando depois tinha que optar, eu optei para café sem açúcar. Mas a vida é mais. A vida é mais. Não sei como é com você. De repente, para você a vida realmente é comida e roupa. A comida e roupa. E como é duro quando a gente precisa experimentar que essas coisas acabam. Como eu sofri e tenho inveja quando eu vejo as pessoas jogar futebol, porque era algo que para mim foi uma das coisas que eu mais gostava, jogar futebol e ser goleiro, porque goleiro sempre tinha lugar garantido. Mas era um bom goleiro, pela altura e tudo. Mas a gente percebe com 30, 35 anos, depois de 2 fraturas, que a gente ia entregar, pendurar a chuteira. Agora, se a vida é futebol, é esporte, o que acontece? Se não me falha a memória, o Mike Tyson ganhou na vida dele uns 480 milhões de dólares e hoje tem 80 milhões de dívidas. Quando a gente acompanha tantos jogadores, ganharam horrores de dinheiro e perderam tudo, porque eles esqueceram a vida é mais do que. A vida é mais. Sabe, eu imagino Jesus lá naquela colina falando e talvez de repente voou por aí um corvo com aquele som esquisito que eles façam, né? E Jesus vira para as pessoas e fala, olha aí, um corvo, olha aí como ele voa aqui, como ele vive despreocupado, acha coisas, vive. Se Deus cuida desses corvos, será que vocês valem menos do que eles? Olha aqui as plantinhas, os lírios. Outra tradução diz, frutos, plantas silvestres, flores silvestres. Olha aí, olha a beleza. Se Deus cuida dessas plantinhas, e como diz nessa tradução tão bonita, que muitas pessoas, muitas vezes não são nem vistas, mas Deus fez isso. Quanto mais vocês, que foram criados à imagem de Deus, quanto mais vocês, quanto mais Deus tem preparado para vocês, não só a vida aqui, mas também a vida eterna. Deus não quer somente a vida de vocês aqui, mas o projeto de Deus para nós está escrito em Daniel 12, versículo 3, os que foram sábios, pois resplandecerão. É isso? Tá bom. Como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzam à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, 3. Deus tem muito mais para nós do que simplesmente sobreviver como os corvos, de simplesmente ser bonitos como as plantinhas, como os lírios ou as flores do campo. Deus planejou a nossa eternidade, que sejamos igual a estrelas lá do céu. Quando eu estava me preparando, eu achei um texto muito interessante que eu queria ler para você.
o valioso tempo dos maduros. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucos, roí até o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram. Cobiçam seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha vida. Já não tenho tempo para administrar milímetros de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Detesto fazer a criação de desafetos que brigam pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Caminha perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Por isso Jesus diz, olhem para as flores, olhem para os pássaros e vivam. Porque por mais despreocupado que vocês estão, vocês não vão conseguir aumentar a vida de vocês nem em 66 centímetros. Não sei se esses 66 centímetros significa altura, eu não queria 66 centímetros, ou se significa, como dizem outros, que compara a nossa vida como uma caminhada. E nessa caminhada eu não vou conseguir aumentar 66 centímetros. No dia que Deus diz, venha, acaba. E interessante que Jesus diz, gente, se vocês não conseguem nem isso, nem esta coisa mínima, por que viver tão fixo, tão preocupado, tão ansioso, tão ganancioso em cima de coisas? Vivam e não ficam indagando, não se entregam, como diz no versículo 26 e 29, às inquietações. Porque a vida é mais. E a essência para nós é exatamente esta pequena palavra. A que você se entrega? Com que você se preocupa? Qual é a tua obsessão? Se Deus diz, no versículo 32, Ele se dá a si mesmo a ti. Se nós nos chamamos filhos de Deus, a coisa mais lógica é que acontece depois, no final deste texto. Quando diz no versículo 33, vende as coisas que tem e dá aos pobres. Até este versículo, Jesus falou sobre a nossa ansiedade, sobre a nossa maneira de querer adquirir, de aumentar as nossas coisas, de nos assegurar das coisas. Agora, de repente, Jesus faz esta mudança. Gente, começam a dar. E aí se vai mostrar de fato a liberdade que vocês têm.
de lidar com as bênçãos de Deus. De não ficar preso às coisas, mas de viver de fato aquilo que diz no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro não é ninguém menos do que o Senhor Jesus que se entregou como cordeiro no meu lugar. E por isso eu não preciso cuidar desta parte. Porque se agradou do meu Pai de me entregar o seu reino, de fazer o meu futuro. Jesus foi lá no céu para preparar teu e meu lugar. E aqui na terra eu quero me preparar para isso. Eu não quero viver buscando coisas, não quero viver preocupado com comida, com bebida, com roupa, com a longevidade ou não da vida. Eu quero viver a cada dia esta segurança. Eu gostaria que você diga à pessoa que está ao teu lado, o Senhor, como é que diz? O Senhor é meu pastor. Diga ao pessoal ao teu lado. E nada me faltará. Agora, se alguém não falou para você, permite que alguém fale isso para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz sentido ter medo? Faz ou não faz? Não faz. Faz sentido andar ansioso? Por isso Davi depois faz todos esses estágios da nossa vida, como eu preguei 2 domingos atrás. Mesmo se eu estou no meio do deserto, mesmo estou no meio do vale, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Tu estás comigo. Se Deus me dá tanto, e dá tanto todos os dias, por que eu não quero aprender a ser como Deus? De dar. Como criança e como jovem, eu tinha muita dificuldade com este versículo de Atos 20 e 35. A maior felicidade em dar do que em receber. Mas é verdade. Quem é capaz de abrir a mão, vai experimentar o prazer de dar. Quem é capaz de ser canal de Deus, vai experimentar todos os dias uma coisa nova de Deus fluindo através dele. Por isso é tão mais bem-aventurado ou mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. E exatamente assim Jesus termina falando sobre a ganância e a ansiedade. Quer acabar com a ansiedade? Aprenda a dar. Aprenda a estar à disposição dos outros. Não enche o guarda-roupa, não enche os celeiros. Não seja ansioso, nem obcecado. Jesus diz, vendei os vossos bens e dai esmola. Creio que não precisamos ser como Francisco de Assis, que fez isso de fato, mas eu creio que nós precisamos ter esta atitude que ele teve. Porque, irmãos, nada mais honra o nosso Pai do que esta atitude de dar. Do que esta atitude de mostrar para Ele, eu não preciso me assegurar das coisas. Eu posso ser uma pessoa liberal. Porque eu vejo que Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores.
E tanta coisa que eu quero fazer, no fundo, é inútil. Então eu quero ser como Ele. Eu quero dar. Eu quero ser caracterizado por alguém que é generoso, que recebeu os dons, é grato pelos dons, vive os dons, mas para os outros, não para si mesmo. Vive e confia que esta pequena palavra que Jesus fala, nosso Pai sabe do que precisamos. E eu não preciso ser pão duro, assegurar as coisas. Mas eu posso me entregar. Eu posso aprender a vida verdadeira, que se chama entrega, tanto para Deus como para os outros. Use os seus dons. Alcance o mundo com aquilo que Deus te deu. Abençoe as pessoas que convivem com você, com pouco ou muito. E por isso Jesus diz e conclui: buscam antes de tudo o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para mim este texto diz exatamente isso. Eu busco de ser um bom profissional, ser um bom pastor, ser um qualificado pastor, mas em segundo plano, porque antes de mais nada eu quero buscar agradar o meu Pai, eu quero viver o seu reino, e em segundo plano as outras coisas. Buscam antes de mais nada ao Senhor, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca vou esquecer quando eu fiz a pós em terapia, o nosso orientador falou sobre o texto: quando alguém bate na tua direita, vira o rosto e deixa bater na esquerda. E a frase que ele falou, que me marcou, foi esta: e vocês sabem o que os cristãos façam? Eles só ficam chorando. Eles não viram o rosto, mas também não façam o que significa, o que diz no Antigo Testamento, de fazer justiça até com a mão própria. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas, não queremos fazer isso, e ficamos em cima do muro. E a Bíblia fala: não façam isso, mas façam isso. Não ficam preocupados com isso, mas se preocupam com isso. E a nossa cabeça, as nossas emoções estão preocupadas. Porque aquele ditado é certo: mente vazia é a oficina do diabo. A melhor coisa que tem para ele é quando você não faz nada. Então se preocupa. Vive o reino. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Eu concluo. Ansiedade não é por causa de algumas coisas, de algumas incertezas. Porque esta nós vamos viver e viver sempre. Sabe, a minha ansiedade revela no fundo só uma coisa: o meu coração, o meu interior. Ansiedade revela se ainda tem na minha vida ganância, se ainda tem na minha vida avareza, se ainda eu quero ter as coisas sob meu controle. A ansiedade no fundo revela se eu me entreguei a Deus ou se eu me entrego às inquietações. E essa decisão é nossa. Por isso Jesus, quando Ele ensina sobre o Espírito Santo, Ele resume: Ele vai convencer o mundo do pecado, que os homens não creem em mim. E por causa que nós não cremos em Deus, muitas vezes andamos ansiosos. Olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé.
e não olhe para as incertezas da vida. Em vez de buscar e correr atrás de seguranças humanas, busque o reino, porque o prazer do Pai de te dar o seu reino. Busque o seu reino antes de tudo, antes de qualquer coisa. Eu quero que nós terminamos esta pregação cantando um cântico antigo. Não tenha sobre ti um só cuidado. E quem quer se aprofundar neste assunto, eu descobri esta semana que lá na biblioteca tem um livro do Pascoal, Ansiedade, por quê? Então eu recomendo este livro. Eu não li ainda, sou sincero, mas eu li os títulos que ele aborda. Você vale mais, sua fé pode mais, seu hoje pode mais, sua visão pode vislumbrar mais, seu coração pode entesourar mais, você pode ter um Senhor melhor, e assim por adiante. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós cantássemos esta música, Não Tenho Sobre Ti, para nós mesmos, mas também pensando em pessoas que talvez hoje, depois do culto, ou amanhã, ou depois de manhã, você poderia ligar e passar para essas pessoas o que Deus te falou. A vida é mais. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Antes que nós cantamos mais uma vez, abaixe a sua cabeça e faça esta entrega. Eu gosto muito quando diz neste texto, meu trabalho, porque eu me conheço, eu sei quantas vezes me dá trabalho de eu quebrar o meu orgulho, de eu quebrar as coisas que eu gostaria de ter na mão, e falar, Senhor, aqui você tem essas pessoas, essas circunstâncias. Faça o teu trabalho.
Obrigado, Jesus, que mais uma vez entendemos que de fato o teu jugo é leve, porque tu carregas a maior responsabilidade. Tu tens assumido a nossa vida, tu nos tens dado toda a possibilidade de nos refazer, de viver eternamente contigo. Nos lembra cada dia de erguer a nossa cabeça e ver o teu caráter até na natureza, nos pássaros, nas plantas, para que possamos realmente fazer a nossa parte do trabalho de entregar todas as coisas na tua mão e viver assim livre para a tua glória, viver despreocupado e preocupado com as coisas certas, o teu reino. Obrigado, Espírito, por nos libertar de nós mesmos, por nos libertar para a liberdade dos filhos que tem Deus como Pai, e que cada dia digam: meu Pai é o Deus eterno. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos cantar isso mais uma vez, um para o outro. Não tenha sobre ti. Sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu te abençoo com a certeza da graça do Senhor Jesus, que permita que você tenha esta vida e que você possa entender cada vez mais o amor de Deus, teu Pai, e que a força e a consolação do Espírito estará com você para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.